Irmãos, vamos ler a nossa Bíblia. Primeiramente, nós vamos ter 2 textos base. Mas eu quero ler em Marcos capítulo 11, verso 12 e 14. Marcos 11, 12 e 14. Eu vou ler com vocês aqui no telão, que eu acho que vai ficar melhor. No dia seguinte... Cadê? Marcos 11, 12, verso 12 e 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Então lhe disse, ninguém mais... Volta um versículo aí. Cadê é do 12 ao 14, meu filho. Põe o 12 aí de novo. É do 12 ao 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Fala comigo assim, porque não era tempo de figos. Fala a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, né? Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós honramos o Teu nome, somos gratos pelo Senhor, gratos pela Tua presença, gratos por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Mas, Senhor, pela Tua graça, Teu amor, bondade e benignidade, nós pedimos para que a Tua graça seja derramada pela Tua palavra neste lugar, nessa noite. Nós já tentamos honrar, procuramos honrar o Teu nome com o nosso louvor, com as nossas ofertas, com a nossa adoração. Senhor, mas não nos deixe sair daqui da forma que nós entramos, porque nós precisamos das Tuas palavras. Como disse o Teu discípulo Jesus, o Seu discípulo Pedro disse um dia, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde irei eu? Nós dizemos nessa noite, Senhor, essas palavras, só Você tem palavras de vida eterna. Então nós oramos para que o Teu Espírito venha fluir com as Tuas palavras de vida eterna neste lugar, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo transformação de mentalidade, trazendo transformação, Pai, de ambientes e de realidades. Que nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhum adolescente que entrou nesse lugar aqui nessa noite, saia da forma que entrou, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre compreendendo a estação para a colheita. Amém? E às vezes a pergunta é, mas pastor, por que você escolheu esse versículo? Por que você escolheu esse texto bíblico como base? Eu quero falar um pouquinho sobre nós entender a estação. Eu já tenho falado isso já acho que por 2 anos seguidos. E sempre eu falo nos discipulados com os pastores, eu falo, se nós não entender a estação que eu estou, eu posso comprometer a próxima. Então, se eu não entender aonde eu estou, se eu não entender a movimentação dessa estação, a gente compromete as próximas estações. E isso é tão interessante porque, para quem gosta de pesca, algumas pessoas acham que é misticismo de pescador, né? Mas existe as luas propícias para a pesca. Eu me lembro de eu ir para a Serra da Mesa quando era mais novo, e ficar ali 1 semana, e jogava lambari, e jogava isca artificial, e milho, e tudo, e não pegava nenhumzinho, querido, nem um tucunarézinho. Porque quem vai para a Serra da Mesa é pegar tucunaré, né, David? Ou caranha, que é um peixe bom também. Só que, conforme a gente vai se movimentando, a gente vai descobrindo o quê? Que existem algumas questões. Não adianta só ter a isca certa, irmão. Você tem que estar na estação certa também. Porque se você não estiver na estação certa, você compromete, você vai ter um desgaste desnecessário. Eu me lembro de uma dessas pescas que a gente foi, e a gente chegou lá na Serra da Mesa, e a gente foi para o rancho do pastor Isaías, que é o vô do David, e tinha, no rancho ao lado, que era de um outro irmão lá da igreja, tinha um pessoal aqui de Anápolis, amigo nosso, uma turma de umas 15 pessoas. Já tinha 1 semana que eles estavam pescando, e não pegava nada. Eles não pegaram nada, a não ser piauzinho pequeno e peixinho pequeno. E como eu falei que ia para a Serra da Mesa, vai pegar tucunaré. E eu lembro que no primeiro dia que a gente chegou, a gente pegou aquela canoa e começou a andar ali pela beira. E no primeiro dia nós pegamos
vários tucunaré e pegamos um tucunaré de mais ou menos uns 8 quilos, era enorme. A cabeça dele era desse tamanho, o bicho era monstro. E aquela turma de amigos, no final da tarde, nós indo já para ficar lá no acampamento, lá na casa lá, eles falaram, e aí, vocês não pegaram nada, né? Nós tem uma semana, não pegamos nada. Aí meu irmão, lembra-se até hoje, ele levantou assim, o tucunaré maior, falou assim, eu peguei foi esse aqui, ó, minha vitória tem sabor de peixe. E aquele povo ficou nervoso na hora, falou assim, como é que pode, a gente está aqui há uma semana, não pega nada e tal e tal. E nós não sabemos, isso é que a gente pegou. E eles, como é que você está fazendo? Qual que é a isca? O que vocês fizeram e tal? Ué, a gente só jogou a isca e veio, o peixe. Ué. Eu lembro que uma daquelas mulheres falou assim pro marido, nós não saímos desse lugar enquanto a gente não pegar tucunaré. E daí nós passamos uma semana, essa família passou uma semana lá, e depois de uma semana eles ainda não tinham pegado tucunaré. Pastor, por que você está contando isso? Porque eu sei que são coisas que comunicam. Eu sei que a galera, que a maioria, uma boa parte que gosta de pescar, gosta desses ambientes de roça. E no mesmo ambiente, querido, nós podemos ter pessoas que vai pegar tucunaré e vai ter pessoas que vai ficar só andando de um lado para o outro se desgastando. Deus te trouxe a esse lugar nessa noite para que você venha abraçar, alcançar aquilo que Ele quer para você essa noite. E como diz o apóstolo Luiz Hermínio, eu não estou aqui para ministrar uma palavra que você vai sair aleluiado. Eu quero que você saia pensando consigo mesmo, meu Deus, como que está a minha vida? Porque quando a gente olha para esse versículo, e a gente pensa em estação, a gente fala de peixe, a gente pode falar também de plantio e colheita, como eu sempre tenho falado. Se a gente não entender o tempo do plantio, o tempo da preparação da terra, quando vir o tempo da chuva, que é para segurar os frutos, ou o tempo de regar a terra, para que na próxima estação comece a nascer, às vezes a soja, o milho, ou seja lá o que for, a gente compromete toda uma colheita, irmão. E sabe o que vai acontecer? Quando nós não compreendemos, nós vamos para uma próxima estação e nós corremos um risco pior ainda. Que eu me lembro de uma vez quando meu pai não sabia mexer muito com milho, e ele plantou o milho num tempo errado. E sabe o que aconteceu? Aquele grão nasceu o pé, ficou um negócio, a coisa mais linda do mundo. Sabe qual foi o problema? Ele não deu milho. E qual o sentido de você plantar uma fruta e você não comer daquela fruta? Qual o sentido de você plantar algo para você comer, um alface, um tomate que seja, e não nascer? Então Jesus estava caminhando e a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava com fome. E ele olha para uma figueira e o interessante é que a Bíblia deixa bem frisado o seguinte, não era o tempo de figo. E às vezes a gente se pergunta, eu me perguntei várias vezes, cara, Jesus por um acaso é bipolar ou doido? Porque se não era o tempo de figo, por que ele amaldiçoou aquela figueira? Tem num outro texto bíblico, em um dos outros evangelhos, fala que ela se secou. A questão, querido, não é o fato daquela figueira não gerar frutos, como muitos de nós pensam, é porque ela não gerou fruto. É porque em Israel, quando a figueira, ela dava folhas, ela anunciava que ela estava prestes a ter frutos, ou ela já deveria ter frutos. Ela tinha que anunciar que tinha algum fruto, tinha alguma coisa, algum tipo de movimentação. E uma coisa que a gente fica bem, assim, claro sobre essa palavra, é que Jesus, ele não tem problema, querido, com a figueira que não dá fruto. Ele tem problema com a figueira que quer demonstrar uma coisa que ela não é. Como assim, pastor Elias? Profeticamente, como que nós podemos pontuar isso na nossa vida? Jesus não tem problema, querido, se você não consegue parar de pecar. Ai, pastor, misericórdia, heresia. Desde que você reconheça. Jesus não tem problema se você não consegue ter a espiritualidade que você queria ter. Desde que você reconheça e fala, Deus, eu não consigo ser a pessoa de Deus que eu queria ser. Deus, ele sempre teve mais tolerância com o coração aquebrantado e arrependido. Como diz em Salmos capítulo 51, 17. O salmista Davi, em arrependimento, ele fala, Senhor, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Então o problema do Senhor sempre foi com a dureza do homem de não reconhecer a sua realidade. E nós podemos dar outro exemplo. Por exemplo, quando Deus envia Jonas
para profetizar sobre Nínive. E qual que era a profecia? Arrepende-se, senão o Senhor vai destruir a cidade. E qual que foi a raiva de Jonas? Porque ele profetizou e a cidade se converteu. E daí o Senhor revogou aquele decreto. Porque a realidade não é que Deus ele queria destruir Nínive. O que ele queria de Nínive? Que Nínive se arrependesse. A primeira palavra era, arrepende-se, senão vai ser destruído. Então, irmão, talvez você chegou hoje aqui angustiado, triste, amargurado, talvez com problema com pecado. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, não é que Deus entende pecado. É que Deus ele se inclina para um coração aquebrantado. O nosso grande problema é a gente pegar a nossa vida secular, que a gente vive de qualquer jeito, e chegar diante do Senhor cheio de folhas, anunciando uma coisa que a gente não tem. Sabe, eu fui num evento alguns meses atrás, e 2 pastores pregaram, um sequenciado do outro. E um pegou e começou a teologar, e entrou para o grego, para o hebraico, e para não sei o quê. E, gente, eu acho que dava para ouvir um grilo cantando dentro daquele lugar. De repente, um outro pastor pegou, não vou falar nomes porque alguns aqui vão saber do que eu estou falando. O outro pastor pegou, e falou, graça e paz. E nós sentimos aquela presença gostosa chegar na mesma hora. Não é sobre, querido, eu subi aqui, às vezes pôr um terno, uma gravata, e não tem nada contra. Inclusive meu pai, quando sobe aqui para pregar, ele sobe de terno e gravata. Mas é nós demonstrar uma aparência daquilo que nós não carregamos. Eu anotei alguns pontos, eu quero ler com vocês, para a gente sair daqui edificado. Então eu quero falar sobre 2 histórias, sobre 2 figueiras. Uma figueira, o Senhor, ele fala, olha, que ninguém coma mais fruto de ti. A questão ali foi o juízo da hipocrisia. Se aquela figueira não anunciasse o que ela não tinha, Jesus não teria problema com aquela figueira. Se aquela figueira tivesse seca, irmãos, Jesus não teria amaldiçoado aquela figueira. O problema é a hipocrisia. Qual que é o nosso problema nos dias de hoje? Eu tenho lidado com muita gente, todo tipo de gente que vocês imaginar, gente. E sabe qual que é a maior ferida de pessoas que estão fora da igreja hoje? Se chama pastores ou liderança que apontava algo que não tinha. E de repente veio as decepções. Porque era um pastor que apresentava ser um homem de Deus, uma pastora que apontava a ser uma mulher de Deus. Essa semana, não estou aqui para falar mal e nem para julgar, mas essa semana nós tivemos um pastor, uma família pastoral, que inclusive eu conheço, que foi exposta em redes sociais. E eu não estou aqui para julgá-los, queridos. Eu estou aqui para falar o seguinte, cara, Deus tem muito mais graça com um coração arrependido e contrito e que fala, Deus, muda tudo de lugar, mas faz do seu jeito, do que alguém que veste uma capa de religiosidade e fala, eu sou pastor. Eu lembro de um dia quando nós ainda fazíamos eventos aqui, e eu fui atender um pastor, e eu não sabia que ele era pastor. Eu acho que ele passou a maior vergonha da vida dele comigo. Porque ele chegou, Adonias, aí ele sentou e disse que ia se casar. Pastor já velho. E ele falou assim, a mulher eu conheci, ela era muito amiga nossa. Ela falou assim, eu vim trazer o meu noivo para você conhecer, nós vamos casar e tal. E ele é um pastor. Aí eu, tá, qual que é o seu nome? Ele falou assim, se eu falar o meu nome, você não sabe com quem você está lidando. Eu falei, uai, cara, eu nunca tive mais preto. Ou mais branco. Aí ele falou, mas seu pai deve me conhecer. Eu falei, talvez. Aí meu pai subiu bem na hora. Eu falei, pai, o senhor conhece esse cara aqui, esse pastor aqui? Me desculpa, meu irmão, que a gente insiste dele, mas eu não sei quem é você. Aí ele falou o nome dele, não vou falar, por ética. Meu nome é fulano de tal, de tal, de tal. Falou até sobrenome. Eu falei assim, continuo não te conhecendo. Depois eu fui descobrir, o cara estava no 6º casamento. Está pior do que o Fábio Júnior. Pessoas que querem apontar uma coisa que não tem, gente. Nós nunca vamos entender os tempos coletivos se nós não entendermos os nossos dias individuais. Presta atenção, queridos. Muita gente vem para a igreja e fala, eu quero me voluntariar, eu quero ir para a intercessão, quero ir para o louvor, quero... E nós aqui nós temos uma compreensão de que quando você serve como voluntário, você serve para a coletividade da igreja.
Mas nós nunca vamos entender como a igreja está se movendo se nós não estivermos resolvidos na nossa individualidade. A gente precisa ser pessoas que sabem da nossa estação, para que a gente possa, a partir daí, fazer uma leitura da estação da igreja e do corpo. Então eu lido com pastores do Brasil inteiro. O pastor Marcos foi comigo lá no Rio de Janeiro ano passado, ele viu. E quando eu sento na mesa desses pastores, querido, eu só fico calado, porque eu só quero ouvir. Eu só quero aprender, cara. Por quê, pastor? Você está idolatrando eles? Não, porque eu sei que eles estão em umas estações à frente da minha. E eles começam a fazer leitura profética do Brasil e das nações, que eu fico assim, meu Deus, onde esse cara arrumou isso na Bíblia? E eu saio dali totalmente edificado. Por quê? Para eles chegar nesse nível de compreender uma coletividade da igreja no Brasil, eles tiveram que ser resolvidos nas suas individualidades. Agora presta atenção, irmãos, nós queremos subir aqui, ministrar louvor, queremos cantar, queremos dar algo para a igreja que nós não carregamos. E como diz uma música da Ana Rock, essas pessoas são como bonecos de plásticos. Se você tiver curiosidade de conhecer essa música, depois você coloca lá no YouTube, lá, Ana Rock, bonecos de plástico. Ela fala sobre a pessoa que dá algo que não tem. Tem pessoas que hoje estão vivendo um decreto de Deus, como Jesus fez com essa figueira, porque anunciou folhas demais, mas não tinha fruto. E deixa eu falar uma coisa mais assim pontual para vocês dentro das Escrituras. No final das contas, quando nós chegarmos diante do Senhor, talvez eu possa ter o problema de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu era ministro de louvor na casa do Pai, eu era pastor da casa do Pai, eu edificava, eu ministrava na vida das pessoas, eu orava sobre a vida financeira das pessoas, as pessoas eram prósperas e tal. E sabe qual que é o problema? É ele olhar para mim e falar: cara, eu não te conheço. Eu não sei quem é você, você anuncia muitas folhas, mas cadê os seus frutos? Sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia diz ali, Jesus ele não fala que essas pessoas que vão chegar diante do Senhor e vão falar essas coisas que eles não praticaram. Então, às vezes a gente espiritualiza uma pessoa, por quê? Porque ela se move num dom de cura, porque ela se move num dom de operação de maravilhas. Mas a Bíblia diz que pessoas desse tipo vai chegar diante de Jesus, e Jesus vai falar assim: cara, eu só não te conheço, tem um problema, não sei quem você é. E talvez vai chegar aquela irmãzinha, ou aquela pessoa que vinha, limpava a igreja, sabe? Ficava aqui igual o irmão Sandro, chapando aqui com o celularzinho aqui durante o dia, arrumando as coisas. E daí Jesus vai olhar e falar assim: entra meu filho, bendito, para o reino bendito do meu Pai, porque, cara, você tem frutos que anuncia. O reino anuncia a presença, anuncia tudo o que eu era. Então o apóstolo Luiz Hermínio, ele tem uma frase que eu acho incrível, ele fala assim: como que nós estamos nos tornando maduros espirituais, falando de quem Cristo é, estamos nos tornando cada vez mais soberbos, como que nós estamos aprendendo com Cristo, que é simples e humilde de coração, e estamos nos tornando soberbos. Irmão, se o Evangelho não nos faz ser cada vez pessoas mais humildes, e que tem um coração em servir o corpo, servir os irmãos, então será que nós estamos aprendendo com Cristo? Quem entende a estação sempre tem provisão. Deus trabalha com estação. Entende uma coisa, irmão? Quem entende a estação sempre tem provisão. Porque quando você vai lá na roça, lá naqueles povo que mexe com roça, cara, pode estar seca que for, você vai lá no celeiro dele, tem o milho, tem a soja, tem o arroz, tem os negócios. Estou mentindo, David? Você que é de lá do meio da roça lá, você cresceu no meio disso aí? Estou mentindo, irmão José? Irmão José também é conhecedor dessa parte aí também. Por quê? Porque no tempo da seca, ele tem ali guardado, cara, porque ele sabe da estação. Ele sabe que naquela estação ele não vai plantar, ele não vai colher, ele não vai ter nada. Então quem entende a estação, tem provisão. Estou falando de questão física, mas talvez, querido, a sua questão pode ser uma questão espiritual, pode ser uma questão emocional, talvez pode ser uma questão no casamento. Qual que é a estação que você está vivendo? Se você não entender, você corre o risco. Na estação correta, você vai pescar e só ter a isca que o peixe vem. É só lançar a semente que vai ter colheita. Então, na estação correta, você pega lá, cara. Eu já peguei tucunaré com sacolinha, gente. Pastor, é história de pescador. Não é.
Não é história de pescador. Quem entende de pesca sabe que o tucunaré, no tempo da estação dele, tudo que move na água ele ataca. Então se você tiver uma sacolinha, jogar e souber mexer, ele vem e ele ataca. Está entendendo, irmão? Na estação correta, você lança a semente e ela vai germinar, crescer e vai dar o fruto. O problema daquela figueira não era não ter fruto, era anunciar o que não tinha. Não há problema passar por dias maus ou tristes, a questão é a sinceridade de reconhecer para que algo possa ser feito. Então, irmão, não tem problema de hoje você chegar aqui e falar: Deus, o que eu tenho hoje aqui é um coração quebrado. Alguns dias atrás um rapaz me procurou e falou: pastor, minha mulher me traiu há poucos dias e nós divorciamos, ela ainda catou nossos filhos e não deixa eu ver meus filhos e tal, e eu estou quebrado e tal. Sabe qual foi a palavra que eu dei para ele? Eu falei: irmão, Deus não tem problema com você estar quebrado. Ele tem problema se você tentar criar uma hipocrisia e achar que está tudo bem. Você tem um intercessor, você tem um pai, cara, que você pode chegar diante dele e falar: Senhor, eu estou triste. Porque até nisso Jesus se identifica por nós. Lá no Getsemane, ele chega para Pedro e fala assim: olha, e para os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, fala assim: ó, ora comigo, fica um pouco comigo, porque a minha alma está profundamente triste. Cara, ele não só estava triste, ele estava profundamente triste. Então não tem problema em você chegar num Getsemane e falar: Senhor, a minha alma está profundamente triste. Davi, quando era para estar guerreando, ele estava tirando o sono da tarde. A questão é que no tempo de guerrear ele não estava na guerra. Muitos têm caído porque no tempo de guerrear está descansando. Por que acontece isso? Davi já não é mais perseguido, então Davi perde o espírito de voluntariado. Davi, quando cai, ele pede de volta o espírito de voluntário para servir. Presta atenção, irmão, Davi ele era certinho na presença. Enquanto ele estava sendo perseguido, Saul querendo matar ele guerreava, ele estava na batalha, ele escrevia salmos, ele estava bem com Deus. Você sabe quando foi o problema de Davi? Foi quando ele foi descansar. E quando ele cai, ele percebe que ele cai, um dos salmos ele fala: Senhor, devolve, coloca em mim o espírito voluntário. Sabe por que muitos irmãos têm caído, querido? Porque perdeu o coração voluntário de servir. Está num lugar onde não deveria. No momento de estar na guerra, o cara está dormindo. Irmão, presta atenção. Você que está dormindo espiritualmente aí, será que não era o tempo de você estar com as suas armaduras, pronto para a batalha? Se Davi estivesse na guerra, que era o lugar dele, ele não teria pecado, cara. E alguns de nós podem até falar: pastor, mas é porque Betseba estava tomando banho lá peladona e tal. Pelo amor de Deus, até eu, né? Irmão, você acha que foi a primeira vez que Betseba estava tomando banho naquele lugar? Você acha que foi a primeira vez que Betseba estava fazendo aquilo ali? Aquilo ali era cotidiano. Quem estava no lugar errado, na hora errada, fazendo o que era errado, era Davi, não Betseba. Davi deveria estar em guerra. Será que o que você tem vivido nessa estação não é porque você deveria estar em guerra e você está descansando, irmão? Ah, pastor, estou cansado demais, preciso de um tempo, preciso dar uma parada. Eu gosto de ver o apóstolo Luiz Hermínio ministrando, porque ele sempre fala algo no começo das ministrações dele. Ele fala assim: eu sou pastor há não sei quantos anos, eu estou no ministério há não sei quantos anos, sou líder de não sei quantas igrejas, sou cobertura de não sei quantos lugares, e eu não estou cansado, eu não estou querendo desistir, eu estou pronto todos os momentos para a guerra. Isso me inspira, cara, porque eu quero chegar na idade dele. Eu olho para ele, eu olho para o Dandunk, que já tem quase 80 anos, e ver aquele velhinho, sabe, cara, falar de Deus com tanta paixão, com tanto fogo, isso me inspira. Eu não tenho inspiração, irmão, em adolescente que fica pulando, sapecando, não. Eu acho massa, a gente tem que apoiar, mas você sabe o que me inspira e fala: cara, é isso. É quando eu vejo uma pessoa por muitos anos daquele jeito. Você sabe o que move o coração de Deus em olhar para você e falar: uau, não é você hoje sair daqui aleluiado, é daqui 10 anos você está aleluiado.
Daqui 10 anos o Senhor olhar para você e ver que o seu coração não mudou, mas que você amadureceu e você está numa estação de maturidade muito maior daqui 10 anos que você está hoje. As suas folhas anunciam frutos, e quando ele chega para olhar, não é só um sapatinho de fogo girando no manto, não, tem fruto. Vamos abrir um outro texto e nós já vamos partir para a finalização dessa palavra. Lucas capítulo 13, versos 6 ao 9. Lucas 13, versos 6 ao 9. Abra aqui para nós, meninos, por favor. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Presta atenção nisso aqui, queridos. A questão de uma figueira é que ela anunciava frutos que não tinha, e o Senhor vai e amaldiçoa. Agora, o Senhor, e essa foi uma história verdadeira, mas agora Jesus está contando uma parábola, e sobre figueira também. E qual que era o problema dessa segunda figueira? É porque ela não gerava fruto de forma alguma. Só que a grande questão aqui, que a Bíblia diz é que havia uma figueira no meio de um lugar onde tinha uma plantação de uvas. E isso fala de quê, pastor? Isso fala de identidade. Sabe, pessoas que às vezes estão num ambiente e não conseguem se achar, cara. Você imagina aquela figueira crescendo no meio daquele tanto de uva. E todo ano, Adriana, ela olha para um lado. Espiritual, falando de uma forma espiritual, amém, queridos? Vamos parafrasear aqui para nós entender o contexto que eu quero passar para vocês. Ele olha para um lado e só vê uva. Aí olha para o outro lado e só vê uva. E talvez no interior dela ela fala o quê? Eu tenho que gerar uva. Eu tenho uma dinâmica que eu faço com o pessoal aqui nas aulas da escola, e eu aprendi com o pastor Paulo Borges, né? Vou fazer uma pergunta aqui para quem é da escola vai lembrar. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, querido. A melancia, ela é grande ou é pequena? Hã? Não, quem é da aula aí não vale não, fica calado aí, em nome de Jesus. Não deixa o diabo te usar não. Brincadeira, gente. Melancia é grande ou é pequena? Não, então, vamos lá. Então, uva. Uma uva, ela é grande ou é pequena? Ela é pequena? E uma goiaba? Ela é grande ou é pequena? Pequena? E a melancia? Então, se a uva e a goiaba é pequena, então a melancia é grande. A jaca é grande? Não, gente, melancia é melancia, uva é uva, goiaba é goiaba, jaca é jaca. Cada uma tá dando fruto segundo a sua qualidade. Você sabe qual que é o grande problema dentro, às vezes, das igrejas? É a gente querer padronizar as coisas. E eu entendo que fazer isso é a gente estabelecer um sistema babilônico dentro da igreja. Porque o homem que fez isso se chama Nimrod. Nimrod, ele constrói a partir de tijolos e a partir de argamassa para tentar tocar os céus. Eu já ministrei alguns dias atrás sobre isso aqui. Nimrod aponta para uma geração que quer tocar os céus com a própria mão. Por quê? Porque todos têm que ser padronizados. Mas quando Pedro ele fala sobre a igreja, ele fala que nós somos pedras vivas. Presta atenção, irmão, você já passou por alguma igreja, ou está aqui na casa do pai, que você olha para alguém e fala, nossa, o fulano é muito diferente de mim? Sim ou não? É só eu que tenho essa impressão. O que nós devemos fazer então, pastor Elias? Nós temos que padronizar tudo? Não, irmão. Aí é a grande questão.
As igrejas estão tentando padronizar algo que a própria Bíblia apontou para algo muito maior, que é nas diferenças de cada um ser, que se completa e forma para Deus, que está lá em Efésios capítulo 2, forma para Deus um templo para a morada do Espírito. Então qual que é a questão dessa figueira? É uma questão de pessoas que estão como aquela figueira. Ele olha para um lado e só vê uva, olha para o outro e só vê uva. E o que ele está tentando gerar? Uva, e não consegue gerar nada. Irmãos, por incrível que pareça, vocês não vão rir de mim não, em nome de Jesus. Mas eu já passei por ministério de dança na igreja também. Pô, eu falei para vocês não rir, gente. Me ajuda em nome de Jesus. O pastor Marcos é que gosta de tirar onda com a minha cara com isso. Falei, e aí mano, como é que é? Você usava aquela sapatilhinha, aquele negócio e tal. Mas sabe o que isso se chama, querido? Não entender a estação e falta de identidade. Então eu, por falta de identidade, até que isso me serviu para algo hoje na igreja, porque hoje eu tenho um entendimento do que é dança, do que é as coisas, né? Mas eu passei primeira coisa numa igreja, a intercessão. E depois eu descobri, cara, eu não nasci para intercessão. Por quê? O intercessor, querido, Deus acorda ele de madrugada para orar e tal. E quando o Espírito Santo vem me acordar de madrugada, eu falo, deixa eu dormir, velho. Fala, me acorda de manhã, fala comigo de dia, mas de madrugada não, deixa eu quietinho. Não sei se você compactua comigo, querido, e não tem problema. Já tem pessoas que é igual o pastor Jonas, não dorme. Não é, pastor Jonas? Não dorme, quer orar a madrugada inteira, virar a noite. Nos encontra esse homem, não deixar ninguém dormir. Por quê, gente? Vamos orar, gente. Então, o primeiro lugar que eu passei numa igreja foi intercessão. Aí passei por mídia de som, passei por mídia visual, passei por equipe de introdução, e fui passando, cara. O último antes de eu entrar para o louvor foi a dança. Até que um dia eu olhei assim, eu fiquei olhando e falei, cara, o que eu estou fazendo? Eu já tinha uns 2 anos que eu estava no Ministério de Dança. Aí era assim, as meninas me pegou para o Ministério de Dança, Donias, só para uma coisa. Cadê a Poliana? Olha lá, ela lá. Ela é a culpada. Na época, nós namorávamos, ela falava, não, amor, entra no Ministério de Dança, para quê? Para você me jogar para cima. Você fazer uns passos comigo assim, aí ela via aqueles negócios na internet, aí falava, amor, você vai ter que fazer isso aí. Eu falava, e se eu não der conta de segurar, você sai pro chão. Até que um dia, cara, chegou 2 amigos meus aqui com violãozinho, eu olhei e eu falei, cara, esse negócio aí mexe com o meu coração. E eles me ensinou 2 notinhas ali, e eu falei, cara, onde vocês estão aprendendo? Não, tem um pastor ali que está ensinando de graça para nós. Eu falei, cara, ele me ensina também. Quando eu peguei o violão e aprendi as primeiras notas ali, eu falei, pronto, me achei no meu lugar. Então tem 2 coisas que eu sei, que eu amo fazer, é o quê? Pregar e tocar. Deus me dá a palavra todos os dias, irmãos. Se for fazer um seminário, de um dia para o outro, Deus me dá a palavra para fazer um seminário. Por quê? Porque eu nasci para isso. Agora, sabe qual que é o problema? Onde que você quer chegar, pastor? São pessoas que às vezes querem entrar para o louvor, sendo que a pessoa não sabe cantar. Quando nós começamos a casa do pai aqui, a casa do pai nasceu, eu fui fazer algumas, como é que fala? Audições. Aí eu falei, irmão, quem quiser entrar para o louvor, vem cá, vamos fazer audição. Fez aquela fila no dia. E cara, sabe qual foi o maior peso? Eu falei assim, irmão, você não quer fazer outra coisa? O que foi? Irmão, você é benção, você só não sabe cantar. Aí o outro que vinha tocar, tocava, a gente falava, toca aqui nesse ritmo. Aí tocava no outro ritmo. Cara, você não pode estudar um pouquinho mais? Eu tenho ensinado isso para a liderança da igreja. Se uma pessoa chega, cara, não faz parte, você vê que não tem o dom, cara, fala para ela. Por quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você exercendo um dom errado em função do corpo de Cristo, você está causando mais dano à igreja e a você mesmo do que você está ajudando. Então deixa eu te falar uma coisa, você não é da área do louvor, irmão, não tenta não. Deixa a Jacira que quando abre a boca o céu abre, as meninas aí, deixa cantar. Talvez a sua área é intercessão, ou talvez também não. Não vai azucrinar a cabeça do pastor Marcos, ah pastor, eu quero entrar para a intercessão, e não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta de ir para o monte. Mas por que você quer ser intercessor? Porque eu acho muito legal a galera ficar lá com a mão levantada. Não, eu quero pregar. Aí você dá uma oportunidade, a pessoa não sabe falar, cara. Aí sabe qual que é o problema? Nós estamos tentando fazer um monte de coisa que a gente acha que deveria fazer, quando Deus nos chamou para ser outra coisa. Então aqui na casa, a gente costuma dizer,
Se chega um pastor, a gente fala, vamos caminhar com a gente vai ver se a gente reconhece você como pastor. Por quê? A gente não reconhece ninguém por título. Você quer ser pastor? Então você vai ter que ser o primeiro a servir. Você está disposto a servir? Como é que é isso? Em igrejas que a pessoa está acostumada a ser bajulada, aqui você vai ter que servir, você vai ter que lavar chão, você vai ter que arrumar cadeira, você vai ter que visitar, você vai ter que ajudar a pastorear os irmãos. Então, irmão, presta atenção numa coisa. Talvez você hoje está aqui nessa noite e você está como essa figueira no meio das uvas. Você ainda está exercendo alguma coisa e está olhando para os quatro cantos e falando, cara, não sei se é isso que eu deveria estar fazendo, não. Só que deixa eu te falar uma coisa. Chega o dono daquela vinha. É vinha que fala, gente? É vinha, né? E ele fala assim, olha, 3 anos já, cara, essa figueira não gera fruto. Corta ela, joga isso fora. E o viticultor chega e fala, não, meu senhor. Dá ela para mim. Acho que aqui seria onde eu ia começar a minha palavra, mas eu já vou concluir. Eu teria mais 1 hora aqui para poder falar tudo que eu queria falar, mas nós vamos concluir. Talvez você está como essa figueira, não gera nada, não dá nada, mas o dono da vinha, ele está te empurrando para a mão do viticultor. Quem que é o nosso viticultor, queridos? Fala assim, é Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus nessa noite, Ele está olhando para dentro do teu coração. Um dia na eternidade ele olhou para o pai e falou assim, pai, mata eles não, destrói não. Eu vou lá, eu vou pagar o preço que tem que pagar. Eu vou fazer o que é necessário. Cara, eu já falei isso 1 milhão de vezes e quando eu penso nisso me dá vontade de eu chorar, porque quando eu penso que não foi um acaso da queda do Éden, que Jesus veio para nos salvar, mas foi algo que foi gerado na eternidade, antes da geração do homem, antes da criação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado. Aonde ele foi imolado? Num reino espiritual, já apontava para algo que ele ia fazer por nós. Então, presta atenção, irmão. Nada saiu dos planos de Deus, cara. Eu já vi pessoas pregar e falar, ai, quando Adão pecou, Deus teve que criar o plano da salvação. Não! O plano da redenção e da salvação já existia antes do homem cair. Por quê? Porque Deus ele não trabalha com plano B. Nós aprendemos isso na conferência essa semana, né, Jonas? Deus ele não trabalha com plano B. Ele trabalha com plano A. Pastor, mas e quando tudo dá errado e parece que ele tem que criar um plano B? Não, ele cria um plano adicional para te trazer para o plano A, porque para ele na sua vida só existe o plano A, irmão. E qual que é o plano A do Senhor? É nos salvar, é cuidar, é tratar. Então Jesus, quando ele está falando isso aqui, eu imagino ele apontando para algo na eternidade, onde ele virou para o pai e falou, pai, eles vão pecar, eu sei que vai acontecer, mas quando eles pecar não precisa preocupar não, eu vou lá, eu vou me doar por eles. E sabe o que eu acho incrível nessa parábola? É que aquele viticultor, ele fala assim, deixa eu escavar a raiz dele. Presta atenção, irmãos. Em uma geração onde as pessoas hoje viraram tudo almático e tudo coach. Então agora nós estávamos até comentando, indo para a conferência sobre um tal de constelação e tal. E cara, não tem nada contra trabalhos terapêuticos. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus ele não quer te levar para o teu passado. Ele não quer te conduzir a um passado para te curar. Pastor, o que é isso? Mas eu aprendi em tal igreja, tal pastor. Jesus ele nunca quis te levar para o passado. O Senhor ele quer te levar para a origem. Sabe por quê, querido? Porque a origem é a referência de tudo. Então quando o diabo, às vezes ele quer te levar para o teu passado, de pecado, de coisas ruins, o Espírito quer te levar para a origem, porque a origem do homem foi a partir do próprio Deus. Então muitas vezes a gente vive em reflexos de doenças emocionais. Eu fui traído pelo marido, aconteceu isso, eu apanhei, eu passei por relacionamento abusivo, aconteceu um monte de coisa, o pastor me traiu, e traiu minha confiança, na minha empresa aconteceu isso, e daí às vezes a gente tem uma galera que está falando assim, não, vamos lá naquele dia, naquela hora, naquele momento, porque Deus quer te curar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, Deus não quer te levar naquele dia, naquele momento, Ele quer te levar para a tua origem, que é nele.
Porque o dia que Ele te levar para a origem, que é nele há cura, nele há restauração, nele há um ambiente de perfeição. A nossa santificação, a nossa saúde mental, física e espiritual, só existe um lugar, na mão do viticultor. Então na mão daquele viticultor, ele cavou aquelas raízes, as raízes falam de origem. Ele vai tocar nas origens daquela planta. E ele aduba as raízes, as origens daquela planta. E ele tem que ir fundo, cara. Talvez nessa noite, você está aqui, cara, e o que Deus tem que fazer é isso, tocar nas suas raízes. Porque quando, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino, que quando aquela figueira começou a gerar fruto, cara, tinha muito a uva, né Adonis? Tinha uva para tudo, todas estavam dando uva, mas aí nasce uma figueira e fala assim, mas só eu dou figo. Do que você está falando, pastor? Irmão, no corpo de Cristo, hoje nós temos vários trabalhos que a gente queria exercer na igreja, a gente não tem. Por que a gente não faz? Porque não tem quem faz. Estamos brigando às vezes pelo louvor, pela palavra, pela intercessão, quando às vezes um de nós deveria se levantar para fazer obras sociais, assumir a liderança das obras sociais. Quando nós deveríamos ter pessoas que deveria assumir, porque hoje nós temos a equipe de boas-vindas, mas ela é ramificada em 3 partes, que é o nosso desejo aqui na igreja. Por que ainda não está, pastor? Porque nós não temos pessoas que fazem. Às vezes nós estamos igual aquela figueira, brigando para dar uva, quando na verdade o Senhor está falando assim, deixa eu tocar as tuas raízes, deixa eu te curar, deixa eu te transformar, para que você gere o fruto propício que você deveria estar gerando. Mas pastor, mas o dono daquela vinha, ele mandou o viticultor cortar, então o desejo de Deus é cortar? Não, cara, o desejo de Deus é te pôr na mão do viticultor. Então deixa eu te falar, irmão, em nome de Jesus, não importa como você chegou aqui, a questão é, você vai deixar o viticultor tocar suas raízes? Você vai deixar o viticultor tocar em áreas aonde nunca ninguém tocou, para que você gere aquilo que você nasceu para gerar? E em função da igreja, em função do corpo, querido, não é só isso aqui não. A nossa mente é muito pequena. Talvez Deus fez você nascer para você se tornar um médico. Talvez Deus te deu a sabedoria, cara, para você, daqui a alguns anos, ser, por exemplo, um ministro do STF. E qual o problema disso, pastor? Não, pastor, eu acho que política não envolve igreja. Cara, se a gente não colocar pessoas justas no STF, como que nós queremos cobrar justiça? Talvez Deus te levantou para ser um advogado, para ser um promotor, para ser um médico ou ser um enfermeiro como a Adriana é, né, Adriana? Para quê? Para lá naquele ambiente você tocar vidas como ninguém pode tocar. Aí nós estamos aqui na igreja brigando e falando, não, todo mundo tem que ser pastor. Se não for para ser pastor, não vem na minha igreja. Irmão, talvez você vai vir aqui na igreja para se alimentar, sabe, ser edificado e sair daqui, cara, você chegar lá no seu ambiente de trabalho e você ser um ministro, um profeta lá naquele lugar, na tua faculdade, na tua escola, como professor. E daí nós estamos brigando por coisinhas, cara, nos ferindo por coisinhas pequenas, quando o reino de Deus ele é extenso, ele é enorme, ele é lindo. Irmão, se a gente se fechar só nesse ambiente aqui, como que nós vamos trazer um avivamento para dentro de Anápolis? Porque qual que é o meu desejo? O meu desejo é que um dia, cara, venha um avivamento tão grande dentro de Anápolis, que não é sobre Casa do Pai, não é sobre Assembleia de Deus, não é sobre Presbiteriana, não é sobre Batista, é sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, uma cidade cheia do Espírito Santo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar sobre o avivamento nas Ilhas Fiji. Não sei se pronuncia assim, mas é uma das ilhas lá para o lado da África, continente africano. O que aconteceu naquelas ilhas? Conta-se a história que, acho que foi nos meados dos anos 2000, que a corrupção tinha acontecido de uma forma extrema naquele país, a violência, as drogas e tudo mais, e as igrejas eram todas divididas. E a situação daquela ilha ficou tão drástica que a terra parou de dar fruto.
os peixes sumiram das águas, e aquela ilha passou a passar um estado de miséria terrível. Isso, querido, se você pôr no YouTube, isso não é uma coisa da cabeça do pastor Elias, nem no livro de gente doida que eu li, não. Está no YouTube. Sabe o que aconteceu? Um pastor decidiu se posicionar e ele fez uma reunião com pastores. Chamou o pastor da Metodista, Adventista, Assembleia, e foi juntando. O pastor Roberto, ele sabe bem o que é isso. Está numa ilha onde várias igrejas, cada um no seu quadrado. Você nem cadê o pastor Roberto? Não é verdade, pastor Roberto? Aqueles pastores se reuniram. Sabe para que eles se reuniram? Deus deu uma palavra para um daqueles pastores. É tempo de arrependimento. E daí aqueles pastores começaram a tentar entender o que era o arrependimento. Sabe qual era o arrependimento, queridos? Naquelas ilhas, no passado, tinha sido um lugar onde os bruxos mataram muitos missionários. Onde eles faziam sacrifício humano, faziam sacrifício de crianças. Sabe qual foi a palavra de Deus? Vocês vão assumir o pecado dessa ilha, dessa geração, dessa nação, como se fosse de vocês. É necessário uma redenção sobre este lugar. Eita glória! Aquele povo começou a se reunir, aqueles pastores começaram a se arrepender, entrar num anto de oração, que foi o que o pastor Marcos fez aqui entre o louvor e a palavra. Eles começaram a falar: Deus nos perdoa porque nós matamos missionários. Deus nos perdoa porque nós sacrificamos pessoas vivas. Eles começaram a tomar o pecado da nação como se fosse deles. Deus nos perdoa pela corrupção. Deus nos perdoa por tudo. E foi orando e foi orando. Sabe o que aconteceu, querido? Um mover começou a acontecer naquela ilha. A terra começou a gerar os seus frutos. O Estado começou a ir até as igrejas para procurar orientação. O presidente daquela época se converteu ao Senhor. E ele decretou um dia semanal, onde esse dia era um dia onde todos não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Eles tinham que ir para suas casas para levantar um altar de adoração ao Senhor. Cara, a gente vai vendo esse vídeo, pessoas que moravam na época lá, contando o que aconteceu na ilha, você chora. Porque daí eles falam: cara, os peixes tinham sumido das águas, de repente tinha peixe em abundância. As plantas começaram a nascer frutos que não tinha naquela região, começou a dar frutos. A criminalidade diminuiu a zero. Tudo começou a chegar nos seus eixos, sabe por quê? Porque uma igreja, não uma placa, uma igreja se reuniu para um único propósito. Sabe qual que é o meu maior desejo, queridos? É quando todas as igrejas dentro de Anápolis estiverem falando a mesma língua. Mas pastor, mas um é calvinista, o outro é arminiano, é nas diferenças que nós vamos nos completar mesmo, irmão. Aqui na igreja eu não aceito ninguém ficar falando mal de igreja nenhuma. Se vem falar, eu falo: irmão, vamos orar por eles. Que talvez nós também está tudo errado e a gente não sabe. Sabe o que é necessário, querido? Nós nos entregarmos na mão desse viticultor, para que ele possa tocar as nossas raízes, e ao curar as nossas raízes, a gente possa se tornar uma resposta para Anápolis. Muitos de nós estão pensando assim: cara, cadê o meu pastor? Cadê o líder fulano, o líder Beltrano para fazer alguma coisa? Sabe qual que é a pergunta para Deus, para nós nessa noite? Vou finalizar aqui. Abra para nós Isaías capítulo 6, eu nem anotei aqui, mas veio agora esse texto. Isaías capítulo 6. Vamos ler Isaías capítulo 6. E nós vamos orar. E vamos finalizar em nome de Jesus. Mas nós não vamos sair daqui sem ter essa palavra impregnada em nosso espírito. Isaías capítulo 6. Cadê, irmãos? Em nome de Jesus aí. Isaías capítulo 6. Se demorar, eu vou ler no celular. Põe do versículo 1, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Continua, por favor. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Continua, irmão, em nome de Jesus, rápido. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim!
Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os teus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi uma voz do Senhor que dizia, essa é a pergunta de Deus para você nessa noite: a quem enviarei? Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós? É a pergunta de Deus para nós essa noite. Isaías, ele passou muitos anos profetizando: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas no ano em que morreu um rei, o rei que governava a vida dele, ele viu um outro rei. E quando ele viu esse outro rei, ele falou: ai de mim. Essa noite não é uma noite do pastor Elias falar ai de ti. É uma noite de você se juntar ao pastor Elias e falar assim: ai de mim. E a pergunta de Deus nessa noite para nós é: a quem eu enviarei? Mas não tem como ele enviar, querido, se ele não nos tocar. O viticultor tocou as raízes daquela figueira, mas o anjo tocou a boca de Isaías, quando ele falou: a minha boca é impura. Aonde Deus tem que te tocar nessa noite para que tudo mude na sua vida? Eu quero que você se